Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui mais uma vez, porque, enfim, tem conteúdo até o final do dia, vocês sabem, aqui no canal 3 Pontos é de meia-noite a seis, é de 6 da manhã à meia-noite, todo dia vocês têm bastante conteúdo por aqui, então se inscreve no canal, me dá essa moral. E eu vou trazer uma informação, meio análise, meio informação, que é interessante de se pensar. Tava conversando com uma pessoa do clube, né, uma fonte do clube, e essa pessoa ela me disse o seguinte: cara, você tem noção que o elenco que vai começar o Campeonato Brasileiro é basicamente o que tá aí? Porque se fechar com alguém, até o cara chegar em Curitiba, fazer exames, não vai ter tempo direito de trabalhar com o grupo. Então, mesmo que se o Atlético contrate alguém entre hoje e amanhã, esse cara ele provavelmente vai pro banco. Dificilmente ele vai começar a partida. Acho que o reforço limite ali foi o Luiz Gustavo. E aí a gente entra numa esfera que é a diretoria do Atlético fracassou no mercado da bola. E quando eu digo que a diretoria do Atlético fracassou no mercado da bola, não é nem pra, eu vou atingir a diretoria do Atlético. É, mas porque é claro que a diretoria do Atlético pretendia apresentar mais pelo menos 3 reforços para a estreia do Campeonato Brasileiro. E aí você sabe que não vai chegar lateral direito, não vai chegar zagueiro e não vai chegar centroavante e não vai chegar ponta também. A negociação com o C3 anda, mas é muito difícil que o C3 esteja à disposição quarta no Beira-Rio. Então você tem uma questão temporal muito clara ali que a diretoria do Atlético não foi capaz de fornecer os reforços no time certo. Ah, mas pô, é só a primeira rodada. É só a primeira rodada, mas é de grão em grão que você enche a barriga da galinha. Não adianta você minimizar a primeira rodada para ficar desesperado na 38ª. Então, nesse momento, óbvio que eu acho que não é o ponto central, mas é um ponto a ser levado em consideração como os reforços não chegaram. E aí que eu queria ver a real potência do trabalho do Odair, sabia? Eu acho que o trabalho do Odair ele ainda tá circulando muito entre um trabalho que foi bem na Série B e um trabalho que tem potencial para ir muito bem na Série A. E a partir do momento que ele recebe algumas boas peças, tá? Recebe pelo menos 5, 6 peças ali que eu acho que dão uma elevada no nível do elenco, seja no banco de reserva e seja no time titular. E o Odair não consegue fazer esse time jogar, como eu acho que não é nem que não jogou no Atletiba, mas fez um jogo burro no Atletiba, eu acho que a gente tem que começar a olhar pro Odair. Porque no Atlético, bicho, é meio doido, mas você não vai lidar com fartura. O elenco do Atlético nunca vai ser um rodízio de churrascaria que você vai escolher a melhor carne. Mas você vai receber uma carne honesta e você tem que deixar ela molinha ali no churrasco, gostosinha, bem temperada, pra você poder comer churrasco em casa, nada de churrascaria. E aí que eu te pergunto, o Odair é capaz de tirar o melhor desses jogadores? Na Série B, eu acho que ele tem recortes positivos e recortes negativos. Eu acho que, por exemplo, ele tem Zapelli, né, como volante que depõe a favor dele. Ele tem alguns jovens se destacando, João, o João na reta final, né? Mas principalmente do Arthur e Léo Derek. Acho que tá na mão dele. Acho que querendo ou não, mesmo sendo um erro dele, ele conseguiu consertar, tirando o time de transição, de um ataque posicional, botando o time em transição e acabou funcionando muito bem. E acabaram que as coisas deram muito certo, sabe? Então ele tem méritos. Ele tem méritos. Não vou falar que não tem. O próprio Mendonça de ala direita. Mas a gente precisa que o salto seja maior, né? O salto na Série B foi o suficiente, mas a gente precisa que o salto na Série A seja maior, seja mais consistente. Seja um salto onde realmente a gente vê esse grupo de jogadores conseguindo acompanhar o ritmo e acompanhar o nível de uma Série A. E acho que tem teto pra isso. Acho que tem muito teto pra isso, mas vai do trabalho do Odair conseguir ou não tirar isso do grupo de jogadores. E aí a gente fala de um Odair que vai ter muitos jovens para tentar encontrar a melhor versão possível do Atlético a partir desses jovens. Por isso que a gente fala muito de teto. Óbvio que você tem um teto coletivo, que eu acho que acaba sendo infinito, você sempre pode melhorar. Mas o teto das individualidades dos jovens é absurdo. Vamos listar aqui. Vamos listar aqui. O Atlético ele entra no campeonato como um dos times com mais conteúdo de jogadores até sub-23, sub-24 ali
que a gente tem no elenco do futebol brasileiro, assim. Cara, no gol, o Mikael. Na lateral direita, por enquanto, tem o Gilberto. Na zaga, você tem o Arthur. Na lateral esquerda, você tem o Léo Derek. Na volância, querendo ou não, você tem Zapelli, você tem João, você tem Dudu ali no meio campo. No ataque, não é tão mais jovem, mas querendo ou não, você tem o Julimar. Tem o Bruninho aparecendo agora. É bastante gente, cara. É bastante gente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu falo que ele tem um potencial infinito, no sentido de falar de um aspecto coletivo, eu acho que ele tem um potencial infinito falando de qualidade que essas individualidades apresentam para o trabalho do Odair. E aí você entra também numa esfera que é a situação dos reforços. Como o Odair vai utilizar os reforços, né? Assim, eu fico nessa curiosidade. Como ele vai utilizar o Portilla? Como ele vai utilizar o Luiz Gustavo? Acho que, por exemplo, só o fato dele ter ganho uma dupla de volante novo para pro Odair já é incrível. Já eleva muito o nível do time dele. Já faz com que o time dele tenha uma cara numa posição central que a gente não conseguia encontrar um contexto favorável para nenhuma das peças que estavam aqui. Você consegue alinhar agora a competitividade com um pouquinho mais de qualidade técnica, só um pouquinho só. E aí você tem, pô, um meio-campo do Atlético num funcionamento melhor. Os Gustavo e Portilla, eu espero que se entendam muito bem, pela inteligência dos dois, a tendência que se entendam muito bem. E aí você pensa, né, no possível time titular. Santos, Benavides, Teran, talvez. Não acho que não vai jogar no sábado, não. Mas Teran, Arthur Dias, Mendonça, Zapelli, Luiz Gustavo, Portilla. Talvez um pouco ousado esse meio campo, esperar que todo mundo esteja à disposição. Na esquerda, vamos torcer pro Esquivel. Na frente, Julimar e Viveiros. Aí tem alternativa de Dudu, de João Cruz, de Bruninho, de mais quem, querendo ou não, de Renan Peixoto, de Filipinho, de Luiz Fernando. Olha, rapaziada, eu volto a dizer assim. Eu acho que o Atlético ele entra com o time que ele é capaz de ir no Beira-Rio e competir com o Internacional. Se você pegar peça por peça, eu acho que a gente é capaz de ir no Beira-Rio e competir com o Internacional. A gente é capaz de ir na Arena Corinthians e competir com o Corinthians. Aí vai de nível de concentração, nível de mobilização, que é algo muito importante. O Atlético ele precisa se comportar diferente na Série A do que se comportou na Série B. Precisa ser um clube mais concentrado para não dar chance ao erro. É algo que o Atlético tem que ter na cabeça. Assim, o Atlético vai ter que suar muito mais para acertar e vai ter que suar muito mais para não errar. O Campeonato Brasileiro ele exige mais tecnicamente, mas ele exige muito mentalmente de você estar muito concentrado nas partidas, porque um deslize é imperdoável e a gente já começa no clássico tendo 3 deslizes muito sérios, né? Os gols perdidos por Julimar e Leozinho. E você também tem a situação ali do erro do Benavides na saída de bola. Então, assim, é um trabalho de mobilização mental que o Odair vai ter que ter durante 38 rodadas. Um trabalho que é favorecido por um calendário que, querendo ou não, não tá cheio essa temporada pro Atlético. Então, tem que concentrar mesmo no Campeonato Brasileiro. E é isso, assim, qualquer vantagem que a gente tiver aí que seja na concentração dos adversários já é um ponto muito positivo pra gente. Mas pense pra refletir sobre isso. O Atlético deve entrar, não deve ter mais reforços com esse elenco na estreia do Campeonato Brasileiro. Loucura, tá? Loucura. E não é loucura de ruim, não. É loucura de pensar que tá chegando esse retorno pra Série A que a gente tanto esperou. Tá bom? Tamo junto, forte abraço, é nóis.